Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Hoje esse estudo vai ser realizado pelo nosso irmão Amaury. Amaury, fique à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, basta acenar com a mãozinha ali, que ele vai interromper para que a gente possa conversar. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos o capítulo de hoje, que está colocado na tela de todos nós, a gente vai fazer uma oração e nesse instante vamos unindo os nossos corações, uma vibração uníssona, e elevamos até as esferas mais elevadas, pedindo um amparo, auxílio e orientação dos Espíritos iluminados, do nosso Mestre Jesus, sobretudo do nosso Pai, para tudo aquilo que a gente for estudar na noite de hoje, possa acrescentar para nós e para os que vierem futuramente a entrar em contato com esse material. Que assim seja. Vamos lá. O capítulo anterior, como a gente faz habitualmente, é o capítulo 5, da influenciação. E o André ficou um pouco assustado com aquelas entidades que acompanhavam aquela senhora, mais o filho e a filha. E aí a filha, de certa maneira intuída pelo Alexandre, se tornou uma médium, né, uma porta-voz, trazendo umas elucidações, algumas orientações mais elevadas, mais nobres, e a mãe não acatou, disse que ela era muito pequena ainda e tudo mais. Aí eles passam a seguir, eles saem do local que está sendo tratado, essas entidades voltam com eles, né? E esse sujeito, esse filho, que tinha as questões da sexualidade um pouco desajustadas, eles estão acompanhando nesse capítulo 6, que é a oração, que é o que nós vamos estudar hoje. Eles vão acompanhar esse rapaz e a história se desenrola em volta disso. Ele vai, sem querer contar o final da história, eles vão acompanhá-lo. O André fica um pouco perplexo de não entender. Ele achou que sabia de medicina, ele começa a ver a coisa do outro lado, ele começa a perceber que é muito mais ampla a saúde. Ele coloca mais uma vez também, a gente vai ver como cada um como sendo responsável pela seu automédico, no nível mais profundo, né, da cura. E ele vai discorrendo sobre isso no capítulo e vai falar da esposa desse rapaz também, vai falar do remédio que ele sugere para evitar essa influenciação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 6, a oração. Aí, por gentileza, senhores e senhoras, me interrompam a hora que for conveniente para vocês, tá bem? Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Vítima na visão do André, né? Mas ampliando aí, às vezes é difícil entender quem que é a vítima, né? Na verdade, são amigos de viciações. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, no outro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Abscessos de pontinhos, né? Tem uma tuberculose que tem esse nome de miliar, que ela é cheia de pontinhos, meio disseminada assim no pulmão. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas. Peraí que eu estava vendo.
Tá? No tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose, muitas vezes na qualidade de defensor da vida, permanecer a longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Vou subir um pouquinho. Aqui. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico de difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação de traqueotomia no CRUP declarado. O CRUP é uma inflamação das vias respiratórias, no tráqueo, bronqueite. Nas congestões, e esse soro de Hooks é um soro para combater a difteria. Eu fui ver, eu não conhecia, isso de fato existiu, né? Nas congestões, impressionante o Chico descrever isso, né, sem uma formação acadêmica específica. Então, mais um ponto incrível da obra, né? Nas congestões, não se esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria, sem dúvida, os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina. Eu vi, são todas medicações que se usavam antigamente. Depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se o raio-x não demonstrasse a eficiência precisa. Raio-x, talvez ele esteja querendo fazer uma referência à radioterapia, né? Que é basicamente... basicamente é isso. Eu subi mais um pouquinho. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções, mas, e ali? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhes as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Então, o André, de novo, né? Ele já colocou essa postura uma vez, acho que ele ficou meio querendo ajudar, talvez seja isso. Mas eu sinto um pouco de dó em relação ao sujeito. Ele está colocando como vítima, como... Né, ele, assim, ele talvez nesse momento ainda não tenha percebido que são sócios. São pessoas que, encarnadas ou desencarnadas, que congregam dos mesmos hábitos, pensamentos e gostos, né? Então, é uma sociedade ali, não tem um abuso, né? E ele estava meio incomodado, né? E aí, o que faz? Como é que faz? Meu Deus! E viu que é diferente. Ele achou que sabia muita medicina, e aí ele se depara com um nível de doença ampliado, mais relacionado à doença da alma em si, e a essência do que a gente acredita como saúde, né? Não como ausência de doença do corpo físico, apenas. Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa coluna espiritual a fim de atenuar os sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por que fatores ministraram o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões, deixa eu subir um pouquinho.
E naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Então, o André, as perguntas e os pensamentos a mil. Graças a Deus. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Então, são questões dele, né? Eu acredito que sim, da mesma forma como a gente tem infecções físicas, você vai ter infecções que são infecções fluídicas e por vezes tomam forma, né? Como micróbios, como larvas. Já vimos em alguns pontos dos livros do André Luiz que aparecem essas coisas, né? Que ganham vida, né? Acho que alguém, Paulina, por favor. Boa noite a todos. Essa questão do contágio por esses bacilos psíquicos, a ciência vem cada vez mais reconhecendo o contágio, não dessas entidades microbianas, vamos dizer assim, psíquicas, mas hoje a ciência já fala em contágio do medo, contágio de uma série de sentimentos, já se fala hoje, negativos e positivos também. Então é comum falar um contágio do medo, contágio da amargura, da tristeza, já é um termo da melancolia, da depressão, de uma série de coisas. Agora, se esses bacilos estão por trás desse contágio, a gente não sabe, né? Possivelmente, é possível. É intuitivo pensar, né, Paulinho? Se a gente for falar, pô, tal pessoa tem uma alegria contagiante, a gente não fala assim. E às vezes a pessoa vem, aquela alegria vem junto também, né? Então existe esse contágio. O contrário também, né? A pessoa está muito triste, está pessimista, está para baixo, aquilo contamina o ambiente, não são palavras que a gente usa, né, no dia a dia, né? Então você... Mas contamina, será que é só a onda psíquica que contamina, ou será que existe o bacilo psíquico ali, né? Isso que nós não sabemos, né? Provavelmente também. Eu acho que deve tomar vida também, né? A gente não cria, a gente não cria mentalmente, então acredito que a gente vá desenvolvendo aí, né? Umas criaturinhas que... Será que essas criaturinhas são formações, como que chama? Formas pensamentos, né? Ideoplastia, talvez? Ou se existem, como existe aqui um protozoário, uma bactéria? Uma excelente pergunta. Acho que não faz muito sentido ser uma bactéria, né? Porque acho que você não vai ter organização suficiente para formar uma alminha relacionada àquilo, entende? Desencarnou um paramécio, então lá do outro lado e vai... Acho que talvez não faça. Não sei. Criação mental, né? Eu imagino que seja criação mental. Acho que não tem... O interessante é que essa criação mental tem certa autonomia. Isso que é interessante. Ele age como uma certa autonomia. Parece que ele meio que se desvincula do Criador. Eu não sei se desvincula ou continua vinculado, e ele ataca a área vital de outro, causando prejuízo ao outro, né? Me veio uma ideia boba à cabeça, mas talvez que explique essa questão, que a criação é como se fosse aqueles carrinhos de parque de diversões. Ele não funciona, ele tem que estar num terreno fértil que energiza ele, que ele faz, que ele acaba andando. Mas se você tira de lado o terreno fértil, ele não funciona, ele é um carrinho que está lá. Então foi criada essa forma mental, essa bactéria, esse vírus, essa criaturinha, mas se você não tiver o substrato energético ali que dê vida a ele, energeticamente falando, talvez ele não funcione, né? Perfeito. Não sei se... A ideia é interessante. É um pouco infantil, né? Um carrinho do parque de diversões, mas foi pedagogicamente, acho que, adequado. Estas interrogações íntimas... Posso seguir?
Posso? Vamos lá. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade dos sofrimentos das zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Olha só. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Então, olha como ele coloca, né? Ele já coloca um permuta magnética, não tem um algoz e tem o sofredor. Não, os caras estão na mesma sintonia, né? O Alexandre. Os criminosos de vários matizes, dos fracos de vontade, essa parte eu até grifei, né? Criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes, que é quase a mesma coisa, de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Então, parece mesmo que é criação, viu, Paulinho? E você vê, assim, tem um aqui que ele coloca doentes voluntários. Então, a pessoa quer ficar doente, né? Ela escolhe esse caminho, né? Porque, às vezes, a mudança talvez seja mais trabalhosa, mais onerosa. Então, não, eu quero essa postura passiva, né? E curioso esse termo, né? Doentes voluntários. Pô, tô pensando em pegar uma dor de barriga, uma gripe, né? Então, assim, deve haver algum ganho com isso, né? Os teimosos, fracos da vontade, aleijados do caráter, criminosos de vários matizes. Então, assim, todas as possibilidades, ou alguma delas, de você se manter numa baixa vibração, você se sujeitar a essas coleguinhas de mesma vibração baixa e que vão trazer prejuízo mútuo, né? Tanto para você quanto para eles, né? Mas, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo, de fato. Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas da região microbiana. O que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui. Então, assim, é curioso também a visão do André, né? A visão do André ainda é uma visão muito terrena da medicina. Porque se você... Eu nunca me vi combatendo doença, né? Assim, sem querer puxar uma brasa para o Pat Adams, assim, mas o importante é cuidar das pessoas, independe de todo o resto. É cuidar daquela pessoa, né? Isso é muito mais profundo que combater uma doença. Então, ele está falando aí de combater doença, né? Como se fosse o papel nosso curar os outros, não cuidar das pessoas, né? Se vai ter cura ou não, isso tem um monte de fator envolvido, né? Mas vamos lá. Aqui. Alexandre sorriu, pensativo, e falou, depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos tempos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar
no corpo transitório a sombra da alma eterna. Olha que legal. Então, assim, vamos focar no sujeito, que é a alma, que é o perene, e aí, assim que a gente abordar dessa maneira, o efeito vai ser muito mais duradouro, muito mais intenso, muito mais no âmago da questão do que simplesmente ficar tratando eczema usando soro de Hooks, né? Então, muito, muito boa essa colocação, gostei. Cada célula física é Sim, instrumento de... Por favor. não, é só porque é interessante ele falar isso de quando, né, a sociedade médica vê isso, porque aquele artigo que saiu no Jornal Brasileiro de Psiquiatria sobre, né, o gene e a mediunidade, eu estava lendo no jornal hoje que ele foi o artigo mais lido da história da revista. Teve mais de 30 mil leituras, e muito provavelmente essas 30 mil leituras são baseadas muito em médicos. Ok, teve alguns, mas falando que é a leitura do artigo em si, provavelmente os médicos estão muito interessados nesse assunto, vocês no geral. Então, eu acho que a transição planetária está acontecendo, assim, fortemente, sabe? E com a gente percebendo ela, só pontuando. Eu acho que essa verificação do corpo transitório, eu acho que vocês, médicos próprios, estão doidos por isso. Com certeza é a medicina do futuro, né? Essa medicina do presente e do futuro, cada vez mais inserida aí, se Deus quiser. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói diariamente. Como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifica a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Olha que legal. E até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Isso é lindo. Tem o livro do Médico Jesus, que é o De Luca, né? Que é muito bacana, e ele fala sobre isso. Ele nem é médico, ele acho que é juiz, alguma coisa assim, da área do direito. E é um livro simples de ler, e ele fala muito, foca muito nessa questão da possibilidade que a gente tem de criar saúde e criar doença. Então, isso eu sempre acreditei nisso, né? Pela ascensão que o espírito tem em relação ao corpo, a gente sabe, essa via direta, pelo estudo, mas também pela prática, né? A gente nota, Paulo deve ter notado também muitas pessoas que às vezes a gente consegue até identificar ou chegar próximo disso, do que causou aquela doença, né? Do que às vezes a pessoa tem uma mágoa muito grande, não conseguiu perdoar, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito deprimida, muito triste, às vezes tem um trauma que a pessoa não consegue superar. Então, assim, muitas vezes a doença vem desse ponto aí, né? Então, às vezes, para mim, eu pergunto para os pacientes, eles respondem, às vezes, de uma maneira muito direta e, às vezes, trazem uma coisa que foi bem relacionada na minha maneira de ver a doença deles, né? Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, ou seja, estava chegando à casa dele. Depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas
Para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Começaram a ficar incomodadas chegando perto da casa. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Olha que curioso. Lembrei da minha mãe que falava que sempre que a gente faz evangelho dentro de casa, você acende uma luz dentro de casa, né? Então você acaba mantendo essa lamparina de luz mesmo em casa, né? De proteção. Naturalmente, acentuou o meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Outra coisa interessante, né? Era uma casa humilde e estava com uma vibração elevada. Então, nada a ver, né? Um material com... Às vezes é sepulcro caiado, né? Às vezes não é coisa boa só porque está bonito. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Olha que legal. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então é ela que é o farol ali, que ilumina a casa. É bacana essa parte. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou minha destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, ou seja, desdobrada, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Então, assim, você vê que para ela já era um movimento, não sei se ela tinha consciência disso, não ficou claro, mas é um movimento natural, né? Ela desdobra, opa, tudo bom, já reconhece que é um mentor, ou como é que o senhor está, né? Então, assim, ela já tem esse nível de elevação por mérito dela. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa em templo vivo de Nosso Senhor. Olha que legal. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Então ela dormiu e ele estava se preparando para deitar. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligada à alma de nossa nobre amiga, à sua forma física, placidamente recostada. Subi mais um pouquinho.
Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou. Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, num mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Então, ela espiritualmente estava amparando ele que estava pegando no sono. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar, com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Então, está fazendo uma oração pelo sujeito, né? E no geral é assim, né? No geral é a esposa que vai resgatar o outro lá no umbral, né? Nem sempre, mas enfim. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então, não fala em raios de luz, mas eu imagino que devam ter formas também, sei lá, borboletas, algum outro bichinho que seja mais simpático, mais ameno, né, Paulinho? Que também possa contagiar as pessoas nesse nível. Aí ele fala de fios, né, de luz em si, mas imagino que deve haver também. E ela, na oração dela, ela sendo uma pessoa mais amorosa e devotada à oração e cristã, como foi colocado, ela conseguia envolver ele de uma maneira profunda e meio que contrabalanceava um pouco esses deslizes dele, né, essa infecção energética aí que ele mantinha junto com os vampiros que acompanhavam ele. Essa luz, como você falou, é interessante que ela se dirigia principalmente para essas regiões afetadas, né, dele. Isso é interessante, parece que se concentra, a luz ganha espaço onde tem mais sombra, né, isso é natural, né. Então, eu acho que aí... Diferença de potencial, não é assim? Onde tem mais energia, onde tem menos energia, flui? Exatamente. E eu acho que esses raios são luz polarizada, né? Foco. Na verdade, isso aí tudo é fóton, né? É luz mesmo, fóton mental, que tem uma conexão aqui com o coração muito forte, o coração emite esses fótons. E quando eles se concentram muito, eles formam verdadeiros raios, é uma luz polarizada. E aí consegue eliminar essas... Acredito que o raio, de uma forma geral, ele tem mais potência, porque é uma luz que concentra mais energia, né? É assim, né? A definição de raio da física é mais ou menos isso, uma concentração de luz ali, né? Então, aí, talvez seja mais efetivo em destruir essas partículas aí, esses micro-organismos. Não sei, é uma possibilidade. Tem uma obra, não sei em qual, que fala das ondas, e as ondas, de fato, as ondas com mais vibração, que você chega em níveis de oração, em níveis... São ondas ultra curtas, né? Então, ela tem uma frequência muito alta, elas são extremamente penetrantes, elas vão
atravessam, assim, né? E aquelas ondas, não sei em que obra tá, não me lembro. E as ondas de baixa vibração são ondas mais pesadas, mais densas. Então, faz sentido mesmo, né? Você ter uma onda ultra curta, uma onda de alta vibração, anulando essas ondas de baixa vibração, né? Atravessando. A onda de curta, de alta frequência, ela é mais penetrante, você tem razão, mas ela ainda é mais potente se ela é polarizada, como o laser, por exemplo. O laser é uma luz polarizada, ele concentra ali a luz e ele é mais penetrante ainda. Se você você pode ter uma luz de alta frequência, mas que não é concentrada, não é polarizada, então ela é dissipativa, ela dissipa para todo o espaço. Como uma luz de casa, ela não é polarizada aqui de casa, ela ilumina tudo. E é interessante que ele fala aqui em raio, então o raio me faz pensar em uma luz polarizada, uma luz concentrada, como se fosse um laser. Então ele vai lá, não sei, Diego que é engenheiro aí pode nos explicar melhor isso aí, eu sempre essa questão Não, mas, das ondas. Faz assim, sentido? faz super sentido. Eu estou ligando super para a aula de segunda-feira, e foi engraçado você usar a palavra laser, porque assim que você falou ela, eu estava pensando no laser de depilação, por exemplo, que é um fluxo de luz que realmente tira uma matéria, sabe? Então, ele é tão concentrado e tão direcionado que eu também pensei no laser. Exatamente. Agora, o que faz a pessoa emitir luz polarizada ou luz não polarizada? Isso aí que é um mistério, né? Será que é a concentração mental, a pessoa focar muito naquela pessoa, né? Vamos dizer assim, eu direciono muito minha mente e meu coração para um órgão ou para uma pessoa, exclusivamente com alta concentração mental e do coração. Talvez aí isso seja uma forma de concentrar energia. Agora, veja bem, quando a gente se reúne aqui, nós nos reunimos, e vamos fazer a oração pelo planeta, como uma forma toda. Então, fazer pelo planeta. A gente não está focando numa pessoa especificamente, certo? Eu acredito que essa luz pode ser não polarizada, ela é mais aberta, porque você não está focando numa pessoa, num órgão, numa situação, mas numa forma mais ampla. Essas são ideias que eu estou... Aí vocês, por favor, me ajudem aí nessa... Amaury? Eu acho que o que polariza isso, transforma no raio, é a vontade, Paulinho. A vontade, bem pensado, é verdade. Isso é a vontade, é a íntima vontade de... É bem pensado, isso mesmo. Vontade, o André Luiz fala que como é que ele usa a expressão? É o dínamo, ele chama de o dínamo da vontade. E realmente, né, o que gera a luz, muitas vezes, é um dínamo, né? Por exemplo, na hidroelétrica é um dínamo ali, que ele chama o dínamo da vontade, é o termo que o Emmanuel usa. Eu acho que tem a ver com o direcionamento do pensamento também. Eu acho que tem os dois juntos. Igual um pouco acima falou, né, que a matéria mental está revestida de força criadora e tudo mais. Então, exatamente. Então, esse dínamo de criar e você direciona. Igual quando a gente pensa, quando a gente faz oração para a paz, eu me imagino realmente na órbita. Eu me elevo lá em cima e tento jogar luz, assim, sabe? É o que eu fico imaginando. Então, talvez... Ou seja, é mente e coração, né? Os dois, né? Tem uma ligação muito forte, ou seja, mente e coração. Muito bom. Vamos seguir aqui, então. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Então, ela colocou ele para ninar, literalmente, né? Ela, no plano espiritual, fez o sujeito dormir no plano espiritual.
O plano físico. E o que faria esse bacilo lutar contra a vontade dele, né? Porque ele tá em paz, ele dormiu. Parece que o bacilo tem uma autonomia ali. O que vocês acham? Tem um combustível dele, né? A energia dele não cessou, tá ali, né? Não é porque ele foi dormir que ele deixou de ser um cara com seu genésico latejante ali, né? Será que não são os outros companheiros dele que estão animando esse bacilo? Tipo assim, fazendo ele lutar. Não, olha, eu quero contra a luz aqui, porque eu preciso dele, tá. Um drone? Não um drone, ou seja, a mente dos outros dois companheiros dele estariam animando esse vacilo, ou seja, assim, tipo, pô, luta aí porque eu quero permanecer aí nessa situação. Não sei, é uma possibilidade que eu pensei. Pode, né? Tá ali alimentando também, né? Imagino que às vezes o sujeito tem uma tendência para um desvio na sexualidade, por exemplo, e nem estava, digamos assim, estava estável, mas digamos que é um ponto mais fraco da corda, e alguém de fora pode induzir o outro, de certa maneira, e joga essas larvas aí, e o sujeito às vezes cai nessa e acaba, né, enfim, escorrega. Talvez Mesmo até o porque, ambiente também. pode ser. Mesmo porque esses bacilos, esse micro-organismo, pode ter sido um contágio dos outros dois, que contagiaram ele por atração, por sintonia, estão aí lutando desesperadamente para sobreviver. Sim, e aí talvez o ambiente que às vezes ele se permite, no momento que ele não está sob essa influência de luz divina, por exemplo, digamos, né? Ou de influência curadora, digamos, aí acaba que reativa aquilo. E aí a conexão acontece. Tipo, o ambiente, a vibração do ambiente que ele vai, pega, querendo ou não, né? Não sei, sabe? Então, Faz assim, sentido. se manter em lugares também em que essa energia seja a maioria, né? Que é a energia luminosa. Porque aí, se ele for num lugar que a energia está mais baixa, acaba que talvez reativa certas vibrações dele. Lembrando que a responsabilidade última é nossa, né? Pode jogar um balde de larva em você, você pode se sentir mal, pode, enfim, mas é você que tem que elevar isso e não se contaminar, né? Não é, precisa ter terreno fértil, né? O que é muito fácil, né? Conosco ainda, nossas imperfeições aí, né? Convenhamos, é bem fácil achar um ponto para desestabilizar, mas a gente que é responsável, né? Ele fala aí somos um médico e tal, e é isso, né? É isso, a gente tem que controlar o nosso interior aí, manter o equilíbrio, manter a oração, a gente que é o responsável direto. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente. Vou subir mais um pouco. Encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito qualquer forma, feio separado, pode emitir raios de espantoso poder. Então, assim,
A gente sabe disso, né? Não é à toa que tem lá na codificação uma parte só de orações, né? Orações para isso, oração para aquilo, oração para... Mas às vezes eu tenho dúvida do quanto a gente usa, eu digo por mim, né? Uma vez um paciente, eu perguntei a ele, eu falei, o senhor faz oração? Ele falou, claro que eu faço. Eu falei, como assim, claro? Por que claro? Aí sabe que ele me respondeu, ele falou, doutor, o senhor toma café da manhã? Eu falei, a maioria das vezes. O senhor almoça? Eu falei, a maioria das vezes. O senhor janta? A maioria das vezes. O doutor, isso é comida para o corpo. Comida para a alma é oração, doutor. A gente tem que se ligar a Deus mais vezes. Não tá errado, né? Não. Tá E, Mauri, certo. dá para entender os raios dos ascensionados agora ou não? Aqueles coloridos todos. Eu lembro que numa apresentação lá você chegou e me falou assim, pô, mas que diacho esses raios, raio azul, não sei de onde, dos ascensionados, não sei o quê. Pô, mas tá aqui, né? O André Luiz está falando. Eu fiquei impressionado com a minha ignorância, que eu falei, pô, não é possível, tu me escondeu de mim, estudei espiritismo, ninguém me conta essas histórias. Exatamente. 200 mil cores de raio aí. Espiritualismo e o espiritismo, ele já estava planejado, eles estão se complementando. O Ramatiz veio complementar André Luiz mais ou menos na mesma época e tal. Não, depois, né? Mas o planejamento é maior. Então as pessoas vêm para atingir pessoas. Né? Mas está lá. André Luiz está falando dos raios da oração. Agora, se a nossa oração simples aqui é capaz de emitir esses raios de luz aqui, imagina os ascensionados lá, que emitem raios violeta, raio não sei o quê, né? Vários tipos de raios de forças superiores. Né? Ele vai falar aqui uma parte que tem esses raios mesmo, né? Que ele fala aqui. Né? Só não falou de todas aquelas cores, mas falou dos raios aqui. Verdade. Vamos lá. Que são muito mais legais, aquelas cores e bonitas, inclusive. Né? Após breve intervalo, Alexandre considerou imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Me perdi um pouquinho. Ali embaixo, ó. Mais para baixo. Três linhas. Não, esse subiu um. 3 linhas para cima. Aí onde você está com o cursor, 3 linhas para baixo. Isso, no final três dela. linhas. Em sentido, o I maiúsculo. Três. Aí. Marquei. Isso. Obrigado. Vou subir um pouquinho. Desculpem. É que eu estava acompanhando o livro e na tela. O livro está aqui embaixo, a tela está aí. Mas vamos lá. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes, ou seja, é uma chuva de raios, tal qual a Avenida Paulista, né? A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. Então ele fala desses raios que vêm de baixo aí, que é isso? Energia telúrica que a turma fala. Fala dos raios que vêm das plantas, os irracionais, dos animais, os raios que vêm de fora, de outro do cosmos aí. Então, é um show de raios de tudo que é lugar, de tudo que é uma interação energética holodirecional, pronto. E as emanações
de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes, em regiões muitíssimos afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Só isso, pessoal. Mais nada, não é muito importante, não. Não vamos orar, não. Olha isso. Desse círculo de permuta. Converte em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, saúde física, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Só isso. Jesus. Começar a fazer mais oração. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador, vivificante, e toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Olha que interessante. Vai ajudar, né? Mas depende dele, né? Alexandre Sorris respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços. Vou subir um pouco. Individuais. Significa que para ele, o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Agora que os meus pacientes não ficarem bons, a culpa é deles. Não, brincadeiras à parte. Não, mas aí que tá. Isso eu acho que é verdade. Igual no centro, nas quintas e sextas, por exemplo. As pessoas têm que se manter em oração, sabe? Tentar ficar o máximo em silêncio possível. E ali dentro estar em silêncio, mas em oração na mente. Porque não adianta você sentar lá para receber um passe se você não conseguir vibrar na pessoa que está te dando o passe. Não adianta, sabe? E é exatamente isso que está falando. Porque é tão criadora, assim, o que aquele passe, o que aquele passista está te dando, o que o centro está proporcionando de energia e tudo mais, que se você for ali, você pode entrar e sair. Se você não conseguir chegar naquele grau vibracional, a culpa da sua não cura é sua, sabe? Não sei, sabe? Isso faz todo sentido o que você está falando, acho que é real e é ressonante com o que está dito aqui. E sabe o que eu lembrei também, Paulo? Uhum. Daquela questão da espiritualidade extrínseca e da intrínseca. Uhum. Porque a gente sabe que o benefício maior é do sujeito que tem a espiritualidade intrínseca, ou seja, ele, de fato, introjeta aquilo, ele interioriza aquela vivência espiritual dele de uma maneira muito profunda. Não é que ele vai ali e faz tudo diferente, ele vai ali no templo dele e ele leva aquilo como cerne para a vida dele, e que de fato muda o comportamento, que seria a tradução de se transforma num gerador de luz, né? Ele não vai lá receber lá uma vibração e acabou. Não, ele vive aquilo de modo intenso, que é o que cientificamente dá proteção à saúde, né? Exatamente. Bem lembrado. A oração realmente é muito poderosa, né?
e curativa nesse caso aqui, né? É bem interessante. Agora, tem gente já estudando, aquele pesquisador americano, o Newman, que você já deve ter visto, tem até um vídeo mostrando, ele fez um estudo de ressonância com a pessoa fazendo oração. Vocês chegaram a ver isso aí? Não vi. Ele demonstrou que ele colocou várias pessoas, uma em meditação, outra conversando apenas, outra falando de algum assunto banal, outro fazendo uma palestra e outro fazendo meditação. Aí ele constatou na ressonância funcional o fluxo sanguíneo no cérebro, na região frontal, quando você fazia, por exemplo, uma palestra, aumentava em torno de 10%, uma meditação, 15%, e a oração aumentava 30% a circulação aqui nessa região. Foi o que mais aumentou o fluxo sanguíneo cerebral. Então, realmente, a oração parece que é o mais poderoso medicamento, a mais poderosa ligação que nós temos com Deus, né? E eu acho importantíssimo, porque a gente vive, né, nesse show de raios aí que ele falou, que vem de fora, que vem dos bichos, vem da planta, vem tudo que é canto. Então, quando a gente vai em direção, né, à luz, né, Jesus era assim também, né? Jesus encontrava alguém, você fala, o que você quer de mim, né? Eu queria saber que oração, Jesus. 12:30, obrigado. Passa bem, bom dia, né? Não, o sujeito buscava, né? Nós que somos esse fator, assim, e buscar Deus, para mim, é oração, né? Um contato com o Criador de uma maneira muito intensa, muito direta, né? Se sentir como, de fato, parte da criação e se ligar ao Criador, saber desse amparo que sempre existiu. Isso é muito profundo, né? Uma oração honesta tem muito a ver com entrega, com se colocar no seu devido lugar como criatura, tem a ver com fé, tem a ver com amor, muito, Tem uma muito. frase bem célere de Jesus, né, que a sua fé te curou. Então, assim, né, Jesus está ali emanando tudo aquilo, mas se a pessoa não tivesse a fé e a conexão, a vontade, o direcionamento do pensamento para a cura, então é a sua fé que te cura. Verdade. Outra coisa em relação à oração é o modo de orar, né? Isso que o Diego está falando é muito importante mesmo. Mas o ritual da oração, a gente tem que ser precedido de um preparo. Como o Adão costuma dizer, senão a tua oração não sai nem do teto da casa aqui, não sai nem não sai nem aqui do local onde a gente está aqui. Pai Então, nosso, que assim seja, né? Então é bom que a gente prossiga. Eu não tenho recurso nenhum para ensinar ninguém a orar, porque eu também não sei orar como deve ser orar. Provavelmente deve ser feita uma oração. Mas eu tenho comigo assim, costumo usar a seguinte estratégia de demorar um pouco ao fazer oração, fazer respiração 2, 3 vezes, me preparar com uma ligeira meditação, assim tentando buscar energia, porque, pessoal, esse raio, ele não sai do nada, essa energia, você precisa de energia da natureza, e através da respiração, você vai potencializar. Quer dizer, mesmo por mais coração caridoso e amoroso que você tenha, essa energia tem que vir de algum lugar, e parece que é da respiração, vamos dizer assim, é onde entra essa energia, e depois o teu coração concentra e emite essa luz, né? Seria o prana dos hindus, seria a energia cósmica universal do Allan Kardec, etc. Então, fazer a respiração, uma concentração, focar mentalmente na presença de Jesus, ou de Maria, ou de quem quer que seja, que a gente pense, e aí depois começa a fazer a oração. Parece que funciona, assim, para mim funciona, é uma oração muito mais profunda, mais profunda mesmo, acho que quando eu faço isso. E eu percebo que quando eu vou fazer, eu sou convidado a fazer oração, e já começo a fazer sem fazer essa preparação, ela não sai com a mesma intensidade, a mesma profundidade, conexão, principalmente conexão com Deus.
quando você se prepara um pouco, né? Eu acho que aí cada um tem o seu modo, né, Não tem Paulo? seu modo, exatamente. Tinha Isso aquela oração, não sei qual que era o santo, aí perguntava a ele qual que era o segredo dele. Ele falava, minha oração, né? Aí ficaram escondidos lá onde ele fazia oração. E ele era negro, né? Ele disse que encostava ali uma enxada, alguma coisa assim, antes de ir para a lavoura, e falava, Deus, teu neguinho tá aqui, né? Virava as costas e ia embora. Essa oração do cara, né? Que era mágica. Mas era honesto, de fato, ele estava ali, né? verdade. Então, você nem precisa ter palavras, às vezes é a atitude, né? De você se colocar como perante Deus, enfim, às vezes até o silêncio pode ser interpretado, pode ser interpretado dessa maneira. Eu tento me acalmar, né? Isso é muito pessoal. Tento me acalmar e aí, quando eu me acalmo eu consigo entrar em contato mais eu consigo perceber melhor Deus em direção a gente, né? Porque o limite sou eu, sei disso. Então eu consigo perceber o movimento incessante desde sempre, né? Então, Perfeito, 9h. Vamos, acho que o Alessandro, se tiver aí, podia parar a gravação, o Abadia, não sei quem que está. Ok, parar aqui.